Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. O tema que trago para esta noite, essa mensagem intitula-se Faça algo e espere algo. Marcos, capítulo de número 2, versos de 1 ao verso 12. Achamos? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui, Senhor. Precisamos que Tu fales ao nosso coração. Precisamos que a Tua palavra encontre guarida, Senhor, dentro de nós. Precisamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que nós possamos absorver Sua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, as lições que vamos extrair desse texto nessa noite, que elas falem a cada um de nós, Senhor, que elas abençoem as nossas vidas, que elas, ó Deus, nos faça enxergar de forma diferente a nossa vida. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Esse texto é um texto que mostra a possibilidade da história de alguém mudar. Esse homem poderia não estar registrado aqui. Essa história poderia não estar registrada aqui. O seu nome não aparece. O seu nome não é mencionado. Esse homem, ele é capaz de fazer algo para mudar a história. E muitas coisas não mudam a nossa história, não é porque Deus não deseja. Não é porque Deus não queira, não é que Deus não anseie que estas coisas mudem. É porque muitas vezes nós temos os nossos motivos, nós temos as nossas razões e mais, nós temos as nossas decisões. Aliás, todos nós, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todas as vezes, nós estamos decidindo. As nossas decisões, elas podem nos beneficiar, mas as nossas decisões também podem, elas, nos prejudicar. Esse homem tinha diante dele uma decisão. Ele poderia olhar a vida dele e dizer para ele mesmo: afinal de contas, eu sou paralítico e a minha vida vai ser assim pelo resto. Pelo continuar. Ele poderia ser um homem sem esperança.
Muitas coisas não acontecem na nossa vida, irmãos, porque nós nos acomodamos, porque nós não queremos fazer algo. Não é que Deus não queira, não é que Deus não deseje mudar uma página da nossa vida, da nossa história. Não é que Deus não queira que a gente progrida, que nós venhamos a avançar. É porque muitas vezes nós relaxamos, nós nos acomodamos. A Bíblia tem um texto interessante em Apocalipse que diz assim, que você não pode ser, ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser o quê? Morno. Por quê? Você já tomou banho de água morna? O que faz a água morna? A água morna relaxa você, não é? A água morna relaxa você. O grande problema é esse, que nós muitas vezes nos acomodamos e achamos que tudo depende de Deus, quando muitas vezes, ou na maioria delas, Deus espera que nós façamos algo. Por isso eu coloquei o tema, faça algo. Nós precisamos fazer algo, independente do que nós estivermos vivendo, independente da situação que nós nos encontrarmos. Mas o grande problema é que nós muitas vezes achamos que a vida é assim mesmo. Eu me lembro há muito tempo de um rapaz, nós estávamos orando em razão de cura, a gente estava colocando as mãos, ungindo com óleo, e eu me lembro que chegou um rapaz de cadeira de roda, e eu perguntei a ele naquela noite, eu perguntei a ele, você quer ser curado? E ele falou assim, não, eu não quero ser curado. E eu falei, mas por que você não quer curado? Não, senão eu vou perder alguns benefícios que eu tenho. Sabe, nós precisamos fazer algo, nós precisamos desejar algo, nós precisamos querer algo. Eu sempre digo e repito, há coisas que Deus vai fazer, há coisas que Deus não vai fazer, há coisas que dependem de nós. Se esse homem tomasse a decisão de ficar em casa, certamente ele não seria curado. O seu registro não estaria aqui, mas ele soube, de alguma forma, de alguma maneira, ele soube que Jesus estava em casa. Então é básico a gente entender que alguns estudiosos relatam esse verso dizendo que Jesus possivelmente estava na casa de Pedro, porque Jesus não tinha a sua própria casa. Esse homem aleijado, esse homem paralítico, ele descobre que Jesus está em determinado lugar. E ele toma atitude, ele começa a fazer algo pela sua própria vida. Mas, em primeiro lugar, esse homem nos demonstra que ele tem fome de Jesus. A multidão também tem fome de Jesus, porque o texto relata que não havia como entrar na casa onde Jesus estava pregando, em razão da multidão que ali estava. Havia uma multidão faminta a respeito das coisas do Senhor. Eu pergunto, você é uma pessoa faminta pelas coisas de Deus? Porque naquele dia onde Jesus estava, havia tamanha multidão e as pessoas estavam tão famintas que não havia lugar para que as pessoas pudessem entrar. As portas estavam fechadas, as janelas não poderiam ser abertas, mas aquela multidão estava com fome. Na verdade, o que nós podemos extrair é que Jesus estava na agenda daquele povo naquele dia. Jesus estava agendado para eles. Eles acreditavam que Jesus iria fazer algo no meio daquela multidão. É interessante que diante daquela multidão, Jesus demonstra apenas um milagre. Um milagre de alguém que não estava no meio desta multidão. Note isso quando você lê o texto. Porque a casa está repleta de gente, está cheio de pessoas, e o paralítico, ele está na casa dele. E então, diante de tudo isso, o texto nos mostra
que não houve um milagre em razão da multidão que ali estava. Preste bem atenção nisso. O único milagre que se relata nesse texto é de um homem que tinha uma certa dificuldade. E eu quero então destacar 3 impossibilidades para o paralítico. A primeira impossibilidade é que ele tinha dificuldade de sair de casa. Como ele ia sair de casa? Ele poderia dizer: bem que eu gostaria de ser curado, bem que eu gostaria que um milagre acontecesse na minha vida, bem que eu gostaria que Jesus me tocasse, mas muitas vezes as coisas não acontecem na nossa carreira, na nossa caminhada, porque nós sempre temos as nossas desculpas, nós sempre temos os nossos porquês, e por isso muitas das coisas não acontecem. A primeira impossibilidade era ele sair de casa. Havia uma dificuldade enorme. Imagina aquele homem ser levado por alguém para aquele lugar onde Jesus estava. Não era fácil. Você chegar na igreja, nós chegarmos na igreja, quantas impossibilidades nós criamos, às vezes, para chegar na igreja. Nós que temos saúde, nós que estamos bem, mas nós criamos tantas impossibilidades. Eu não vou à igreja porque está chovendo, eu não vou à igreja porque está frio, porque está muito calor, enfim. Nós começamos a colocar um montão de impossibilidades, porque na verdade nós não temos nenhuma expectativa de que algo vai mudar a nossa vida. Aquela multidão estava reunida naquele lugar, mas não havia qualquer expectativa. Eles estavam porque Jesus estava, porque eles acreditavam que Jesus podia fazer algum milagre, mas na verdade, esta multidão não esboçava qualquer expectativa. A segunda expectativa que a gente encontra para chegar onde Jesus está é o eirado. O eirado era uma impossibilidade, a casa era uma impossibilidade dele poder entrar. Uma terceira impossibilidade era o leito. Ele era um homem que precisava de alguém. Ele é um homem que precisava de ajuda. Ele é um homem que precisava que alguém pudesse conduzi-lo aonde Jesus se encontrava. Quais são as suas impossibilidades? O que você tem enfrentado? O que tem atrapalhado a sua vida? Quais as impossibilidades chegam para você e você aceita de bom grado, achando que está tudo bem? Nós precisamos aprender a olhar as impossibilidades, enfrentar as impossibilidades e não começar a tentar dar desculpas aos nossos sentimentos, à nossa consciência. Eu gostaria tanto de fazer isso, mas não posso por causa daquilo. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, é porque nós não queremos fazer nada. Nós estamos assim, engessados, nós estamos assim, tranquilos, queremos algo, mas não queremos fazer nada. Esse homem certamente encontrou impossibilidades. Talvez você esteja aqui nessa noite com muitas impossibilidades, não na área de uma cura, não na área de um milagre, não para que Deus cure você, mas você é uma pessoa que é capaz de olhar para frente, ou quando você vê uma impossibilidade, você recua. Muita gente ou recua ou para. Na maioria das vezes as pessoas não prosseguem, na maioria das vezes as pessoas não vão para frente, na maioria das vezes as pessoas não avançam, as pessoas veem a impossibilidade e essa impossibilidade se torna um muro, se torna uma barreira. E nós precisamos olhar a nossa vida, seja em qualquer área. Nós poderíamos aqui abrir um leque de situações que nós já vivemos e que nós podemos viver, e que vai exigir de nós avançar, que vai exigir de nós ir em frente, não nos olharmos com esse sentimento de inferioridade que muitas vezes nasce dentro de nós. Esse homem olhou diferente. Olha, esse homem tem 4 amigos, esse homem tem alguém especial. Eu tenho dito que é muito importante a gente ter amigo, e a primeira verdade, eu quero extrair pelo menos 2 verdades. A primeira verdade é que esse homem tinha companheirismo. Ter um companheiro de verdade não é fácil. Se você tem alguém, se você tem um amigo, e quando eu digo amigo, não são aqueles milhões de amigos que se tem na internet.
Eu não estou referindo a isso. Eu estou me referindo a alguém que você possa pedir ajuda, porque esse paralítico, esse homem, ele pediu ajuda e ele foi atendido. Aquelas pessoas sentiram a dor daquele paralítico. Eles podiam fazer o que estava ao alcance deles. Eles poderiam ajudá-lo. Companheirismo é algo que nós precisamos ter. É algo que nós necessitamos ter. Pessoas que sejam nossas companheiras. Pessoas que nós possamos abrir o nosso coração. Pessoas que nós possamos estar falando, abrindo o nosso interior para essas pessoas. O texto fala que esses 4 homens eram companheiros. Ou seja, esses homens, eles se disponibilizaram. Até que ponto nós podemos nos disponibilizar? Até que ponto nós somos disponíveis? Porque ser disponível, irmão, não é fácil não. Ser disponível dá trabalho. Ser disponível exige muito de nós. Exige nós nos entregarmos, nós deixarmos de fazer alguma das nossas coisas para podermos fazer algo para alguém, para ajudar alguém, para abençoar alguém. Esses homens nos ensinam, esses 4 homens, que iriam levar aquele paralítico onde Jesus estava, eles nos mostram o valor do companheirismo. Mas eu não posso olhar apenas no sentido do companheirismo. Eu não posso olhar e dizer assim, como eu gostaria de ter companheiros ao meu lado. Como eu gostaria de ter pessoas que pudessem me ajudar. Como eu gostaria de ter pessoas que eu pudesse abrir o meu coração. Muito bom, é importante. Se você tem um amigo assim, você não pode imaginar como você é uma pessoa feliz. Porque a maioria de nós não temos um amigo, a maioria de nós não temos uma pessoa que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa confiar, que a gente possa dizer. A nova vida, ela começou com o gabinete pastoral, em razão das necessidades das pessoas expressarem a sua dor, expressarem as suas dificuldades. Bispo Roberto começou fazendo programa na Rádio Relógio, depois da Rádio Relógio fazia gabinete pastoral, e a nova vida nasceu diante disso tudo. A necessidade das pessoas poderem falar, os consultórios de psicologia estão cheios, porque as pessoas querem falar, as pessoas querem que alguém doe o seu ouvido, que alguém os ajude, e é muito bom a gente dizer assim, quanto eu preciso de um amigo assim. Mas eu queria dizer a você o seguinte, você não precisa apenas de um amigo assim, você precisa aprender também a ser um amigo assim. As pessoas sempre vão precisar. Esses homens eram homens disponíveis. Esses homens eram homens que estavam ali para ajudar. Eles estavam doando um tempo da sua vida para ajudar aquele homem que não podia sozinho estar onde Jesus estava. Será que você é uma pessoa disponível? Será que nós somos disponíveis? Será que as pessoas podem contar conosco? Será que as pessoas podem contar com você, podem contar comigo? Será que nós temos essa disponibilidade? A segunda verdade que eu extraio desse texto é que havia neles algo que precisa existir em nós. Porque senão, irmãos, nós não vamos ver as coisas acontecerem, mesmo estando na igreja todos os dias, mesmo vindo à igreja, nós precisamos aprender a sermos pessoas perseverantes. Perseverante não é nada fácil. Perseverante não é algo que a gente consegue com facilidade. Perseverança é você continuar acreditando, você continuar lutando, você observar que as portas estão fechadas e você acreditar que Deus pode abrir. Perseverança é você ver que as portas estão lacradas, mas há um Deus que é o dono da prata e do ouro, que Ele pode abrir a porta que você precisa. Perseverança é olhar de forma que ninguém olhe igual a você. Perseverança é acreditar que Deus amanhã pode conceder aquilo que você está pedindo a Ele hoje. O verso 4, vá comigo ao verso 4, que diz assim: e não podendo aproximar-se dele. Não podendo se aproximar de quem?
de Jesus. Por causa de quê? Da multidão. Eles não vão embora. Eles poderiam ter decidido ir embora. Eu fiquei olhando esse texto e fiquei imaginando os dois lados. Primeiro, o paralítico poderia ter dito aos seus amigos assim: aí pessoal, muito obrigado pela ajuda, mas eu não poderia imaginar que estivesse tão cheio a casa onde Jesus está. Vou embora, vamos embora. Essa poderia ter sido uma decisão daquele homem. Aquele paralítico em Cafarnaum, ele poderia ter dito: gente, obrigado pela ajuda, mas não tem como entrar na casa. Não há possibilidade alguma, vamos embora. Por outro lado, esses 4 amigos poderiam ter olhado o paralítico e dito para ele: puxa rapaz, nós fizemos nós gastamos todos os nossos esforços para trazer você com a maca, desde a sua casa até aqui, mas daqui aonde Jesus está, nós não vamos conseguir trazer você. Eles poderiam ter decidido a desistir. Quantas vezes nós desistimos, irmãos? Quantas coisas nós começamos e nós desistimos, nós não damos prosseguimento. Você vai encontrar pelo menos uma coisa que você começou com todo entusiasmo, que você começou com toda a garra, que você começou com toda a vontade, mas que você parou, que você desistiu, que você recuou, que você não fez mais. Esse paralítico poderia ter dito: muito obrigado, mas vamos voltar. Talvez a gente encontre Jesus no outro dia, ou então os 4 amigos daquele paralítico poderiam ter dito: olha, vamos embora, porque afinal de contas nós chegamos até aqui. Note o seguinte: no reino de Deus há sempre algo que nós precisamos fazer. No reino de Deus há sempre algo que nós precisamos ir em frente, mesmo que nós vejamos as dificuldades. Muitas das vezes as dificuldades nos fazem recuar. Muitas das vezes as dificuldades nos fazem parar. Mas esse paralítico, juntamente com os seus 4 amigos, ele nos mostra que quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos ir em frente. Se você quer alguma coisa, se você almeja, se você deseja algo, você precisa ir em frente. Se você deseja algo, você não pode parar na primeira dificuldade, na primeira impossibilidade, na primeira porta fechada. Você tem que ir em frente. E aí, então, eu quero destacar 3 coisas que Jesus consegue enxergar, que os escribas não enxergaram, que os fariseus não enxergaram, que as pessoas que estavam ali não enxergaram, mas que Jesus enxergou. É interessante notar que Jesus enxerga a atitude daqueles homens. Jesus vê algo naqueles homens. Jesus percebe naqueles homens algo extraordinário. Eles não podendo entrar em razão da multidão, está ocupando as portas e as janelas, o que eles fazem? Eles descem aquele homem pelo eirado. Você pode imaginar a dificuldade de descer um homem paralítico, um homem que está no leito, descer esse homem aonde Jesus estava. O texto não relata como eles fizeram para que eles pudessem subir, mas você pode imaginar a dificuldade. 2 homens segurando de um lado da maca, com mais 2 lá segurando o outro do lado da maca, e como é que a gente vai subir lá? E como é que a gente vai descer? Sabe, o nosso problema é que na maioria das vezes nós olhamos mais as impossibilidades do que o milagre que nós queremos alcançar. Nós olhamos mais a dificuldade. Eu não quero dizer que as dificuldades não existam. Eu não estou dizendo que elas não vão aparecer. Eu não estou dizendo que elas não vão nascer. Eu não estou dizendo que elas não vão surgir. Eu estou dizendo que diante das impossibilidades, você precisa fazer algo se você quer que Deus faça algo na sua vida. Eu estou dizendo que você não pode servir a Deus e dizer, afinal de contas, essa é a vontade de Deus.
muitas das vezes, Deus deixa que as coisas aconteçam para que a gente faça algo, para que a gente tome uma atitude, para que a gente haja de alguma forma. Aqueles homens, com toda dificuldade, eles conseguem descer aquele homem paralítico. Aqueles 4 homens, de alguma forma, o texto não detalha como eles fizeram, mas eles conseguem descer aquele homem. E chegando aquele homem, Jesus enxerga 3 coisas. A primeira coisa que Jesus enxerga: uma fé coletiva. Sabe, não havia apenas a fé do paralítico, mas havia uma fé coletiva. Eu quero dizer que quando nós agimos com fé, quando nós aprendemos na coletividade o valor da fé, e nós aplicamos isso, e nós executamos isso, as coisas podem acontecer. Olha que diz o versículo de número 5: vendo-lhes o quê? A fé. Jesus não viu uma fé singular, ou seja, Jesus não viu apenas a fé daquele homem que precisava de um milagre. Jesus não viu apenas a fé do paralítico. Jesus viu a fé daqueles 4 homens que levavam o paralítico. Como é importante nós aprendermos no nosso dia a dia a andarmos ao lado de pessoas que têm fé. Muitas vezes, Jesus, ao fazer o milagre, ele retirava algumas pessoas e ficava com outras pessoas para que o milagre pudesse acontecer. Muitos milagres não aconteciam muitas vezes porque faltava no meio daquele povo, no meio daquela cidade, fé. Como é importante nós andarmos ao lado de pessoas que têm fé, que têm a mesma fé que nós, que têm a mesma certeza que nós, que têm a mesma convicção que nós, que têm o mesmo desejo que nós, que têm a mesma certeza de que Deus pode fazer algo maravilhoso. Ande ao lado de pessoas que têm a mesma fé. Ande ao lado de pessoas que acreditam que a impossibilidade existe, mas que a possibilidade de Deus fazer é muito maior. A possibilidade de Deus agir é muito maior. A possibilidade de Deus atuar é muito maior. A possibilidade de Deus abençoar é muito maior. Como é importante nós andarmos ao lado de pessoas que trazem no coração fé. Porque aqueles 4 homens, eles não foram apenas os instrumentos para levar aquele homem aonde Jesus estava. Note que aqueles 4 homens também tinham fé. Eles não apenas levaram, não, nós vamos fazer um favor a você e vamos te levar aonde Jesus está. Não, eles tinham fé. Você pode notar no verso 5 que Jesus declara a fé aí no plural, vendo-lhes a fé. Jesus olha para o paralítico e encontra fé. Jesus olha para aqueles 4 homens e encontra neles o que? Fé. É isso que Jesus precisa enxergar na minha, na sua, na nossa vida. Jesus precisa enxergar fé. Fé capaz de vencer o obstáculo. Fé que é capaz de acreditar que o milagre pode acontecer. Jesus enxerga fé na vida desse homem. Jesus enxerga fé ao lado daquele homem, 4 pessoas. Você anda ao lado de alguém que tem fé, ou melhor, você é alguém que tem fé e é capaz de contagiar. Porque as coisas boas contagiam, mas as ruins também. Se você andar com uma pessoa medrosa, você também vai ficar com medo. Se você andar ao lado de uma pessoa corajosa, você vai ficar corajoso. Do lado de quem você tem andado? Quais são as pessoas que fazem parte da sua vida? Quais são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Quando você fala uma coisa e a pessoa diz, olha, isso é um absurdo. É impossível que isso aconteça. Ou você anda ao lado de alguém que diz assim, olha, Deus agindo, ninguém pode impedir. A segunda coisa que Jesus enxerga nesse homem, é o desejo de ser curado. Irmãos, eu acredito que quando nós queremos algo,
quando nós queremos mesmo. Porque às vezes a gente diz que quer, mas a gente não quer como nós dizemos que queremos. Porque basta o primeiro obstáculo, basta a primeira dificuldade, a gente prova que não é, que não quer, que não deseja. A gente encontra a primeira aflição e a gente cruza os braços e a gente desiste, a gente não vai em frente. Esse homem, Jesus enxerga que ele queria ser curado. Jesus enxerga que havia fé nele e nos 4 amigos, e Jesus enxerga naquele homem o desejo de ser curado. O que você quer, o que você anseia, não significa que as lutas não irão acontecer. Não significa que por você ser crente, as dificuldades, impossibilidades, elas não vão se apresentar a você, estampar-se, ela vai aparecer a você, queira você ou não. O que nós precisamos nos perguntar é o seguinte: até que ponto eu desejo algo? E eu vou simplificar para você. Você entra num seminário e está lá todo mundo animado, vamos nos formar. E aí quando chega no final da formatura, aquelas 100 caem para 10. Você entra na faculdade e aí tem uma turma enorme de gente dizendo, não, nós vamos chegar até o final. E aí no dia da formatura é um número menor. Você entra na igreja, as pessoas que se converteram com você, você vai perceber que muitas delas nem estão mais na igreja. Não servem mais a Deus, por quê? Porque diante das lutas, diante das dificuldades, essas pessoas recuaram. Até que ponto você quer alguma coisa? Até que ponto você deseja? Porque se você deseja algo, e se você quer que algo aconteça na sua vida, você vai precisar ir até o fim. É isso que esse paralítico nos mostra. É isso que esses 4 homens nos mostram. Se eles queriam a cura do seu amigo, e se o paralítico queria receber a cura, eles precisavam ir até o fim, não parar, porque o limite deles era a casa onde Jesus estava, o limite deles era que as portas estavam fechadas por causa da multidão, o limite deles é que as janelas certamente deveriam estar fechadas por causa da multidão, mas eles ultrapassam o limite. Nós precisamos aprender, irmãos, a ultrapassar os limites. Quando não houver saída, nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos para enxergar o que ninguém enxerga, para ver o que ninguém vê, para acreditar naquilo que ninguém acredita. Nós precisamos olhar de forma diferente. Nós precisamos no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Somos bombardeados todos os dias por tantas situações, seja dentro de casa, seja no trabalho, não importa como você olha a vida. Você acha que vai vencer porque você é crente, sem fazer nada? Você acha que vai vencer sem você orar? Você acha que vai vencer sem buscar a Deus? Isso não é verdade. Vai exigir que você faça algo, vai exigir que você se disponibilize, vai exigir que você não pare na limitação, porque a casa aonde Jesus estava era algo limitado, aquele homem não podia entrar. Mas eles passaram, eles avançaram, eles foram em frente e o milagre aconteceu. Terceira coisa que Jesus enxerga, a necessidade do perdão de pecados. Jesus não enxerga apenas que aquele homem precisa de uma cura. Jesus não enxerga que aquele homem precisa apenas que o milagre aconteça na vida dele. Jesus enxerga que aquele homem precisa que os seus pecados sejam perdoados. Aquele homem certamente nem olhava, nem poderia talvez entender, porque o objetivo dele era que ele fosse curado. Mas eu quero dizer a você nessa noite, que a cura é importante, mas o perdão dos pecados é muito mais importante. Que a cura é necessária, mas que o perdão dos pecados é muito mais necessário. Que acreditar que existe um Deus, que acreditar que Jesus é Senhor, é necessário, mas é importante que você se aproxime dele. Não, pastor, eu sou filho de Deus. Não.
João diz que todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele homem não precisava apenas de uma cura. Aquele homem precisava de muito mais do que uma cura. Ele precisava de perdão para os seus pecados. Jesus certamente já estava enxergando lá na frente o que Paulo iria dizer aí em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Nossos filhos nasceram no pecado. Todos os seres humanos, todas as pessoas que nascem por esse mundo afora, todos nasceram no pecado e não tem escapatória a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o maior milagre não é apenas o milagre da cura, muito embora seja necessário, muito embora a gente acredite que Jesus é um Senhor que cura, que Jesus é um Senhor que opera, mas olha o que eu vou dizer: uma pessoa pode ser curada, mas algum dia na sua vida ela vai morrer. Mas uma pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa recebê-lo pode ter a sua vida eterna. Esse paralítico, ele não precisava apenas de uma cura, ele precisava também de que seus pecados fossem perdoados. Porque o perdão dos pecados iria aproximar aquele homem paralítico de quem? Do Senhor. Pergunto a você: que impossibilidade você enxerga na sua vida? Porque as impossibilidades nos atrasam. As impossibilidades não deixam-nos ir em frente. E quantas vezes nós olhamos as impossibilidades? Quantas vezes nós olhamos a dificuldade? E nós podemos, ao invés de fechar os olhos para as impossibilidades, ao invés de olharmos para o Senhor, nós dizemos: não tem chance. Esse homem podia ter ido embora. Esse homem, ele poderia não ter o seu registro aqui. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, quando ela toca, ela poderia também não ter registrado aqui a sua cura. Mas ela ultrapassou o limite. Nós precisamos aprender a ultrapassar o limite. Nós precisamos fazer algo para que Jesus faça algo por nós. Você está entendendo? Você precisa fazer algo. O que é fazer algo? Aquilo que está ao seu dispor, aquilo que está nas suas mãos, aquilo que você pode. Você precisa fazer algo. E você fazendo algo, Jesus vai fazer o que você não pode fazer. Esse homem paralítico nos ensina o valor da fé. Quem poderia imaginar, quem poderia olhar para esse homem paralítico e dizer: esse homem tem fé? Quem poderia olhar para esse homem paralítico e acreditar que havia dentro dele a certeza de que o milagre poderia acontecer? Quem poderia imaginar que dentro desse homem e daqueles 4 homens que o levavam, havia fé? Irmãos, se ninguém encontrar fé em nós, o mais importante é que Jesus precisa encontrar fé dentro dos nossos corações. Se você deseja que algo mude, se você deseja que uma página da sua vida seja mudada, você vai precisar aprender a olhar para frente. Você vai precisar aprender a olhar a impossibilidade, porque ela vai existir. E você precisa não dizer ao outro, você precisa dizer a você mesmo: eu vou avançar, eu vou em frente, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Sabe, isso precisa nascer dentro de nós. Isso precisa nascer no nosso coração. Qual é a sua impossibilidade? E o que você tem feito com as impossibilidades que você tem vivido? Você dizer a si mesmo, faz parte da vida, afinal de contas, a vida é um sofrimento. E Jesus ensinou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, pastor, não preciso fazer nada, eu tenho que ter bom ânimo e acreditar que a vida é assim mesmo. Não, você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo para que a sua vida seja mudada. É isso que Jesus quer, que a gente, no meio das lutas, acredite que Ele pode fazer algo, que Ele pode operar algo, que Ele pode nos abençoar. Qual é a sua impossibilidade?
A impossibilidade desse homem é que ele era um paralítico. A impossibilidade desse homem é que ele não podia fazer muitas coisas. Ele estava limitado a fazer tantas coisas. Mas ele acreditou que a sua vida podia mudar. Ele teve esperança de que a sua vida pudesse ser alterada. Mas ele precisou fazer algo. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor, eu queria tanto. Eu gostaria tanto. Mas eu pergunto a você: o que você tem feito? Você tem feito algo? Ou você está esperando apenas que Deus realize? Ou você está esperando apenas que Deus faça? E você não quer fazer nada? Qual é a sua impossibilidade? Eu acredito que todos nós temos muitas impossibilidades, temos muitas limitações. E aí as nossas desculpas estão pautadas nessas limitações. Eu queria tanto, eu gostaria tanto, eu desejaria tanto. Mas o que você tem feito? Talvez você não tenha feito nada. E por não fazer nada, não tenha acontecido aquilo que você gostaria que acontecesse. Que você tire como exemplo a vida desse homem, que tinha tudo para não ter esperança, que tinha tudo para aceitar a vida do jeito que ele estava vivendo, que não tinha ele nenhuma obrigação de ir aonde Jesus estava. Ele poderia dizer assim: vou viver assim até morrer. Mas ele fez algo. E por ele ter feito algo, Jesus fez algo na vida dele. Que nessa noite você saia daqui dizendo a você: o que eu posso fazer para a minha vida mudar? O que eu posso fazer para que a minha vida seja ela alterada? Talvez você precise tomar decisões. Talvez você precise não enxergar apenas as impossibilidades. Talvez você precise olhar a possibilidade de que Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Saia daqui nessa noite dizendo a você mesmo: como eu tenho vivido? De que forma eu tenho vivido? Será que eu estou acomodado? Será que eu estou vendo a vida, a situação, estou de braço cruzado, estou acomodado? Será que eu estou fazendo o suficiente? Porque aqueles homens saírem da casa do paralítico e chegarem aonde Jesus estava, possivelmente eles estavam fazendo o suficiente, que era chegar. Não, eles fizeram algo mais. Faça um plus, né? Plus é algo mais em marketing, né? Faça algo mais. Você precisa fazer algo mais. Se as coisas não estão acontecendo, está sinalizando a você que você precisa fazer mais do que você tem feito. Que você precisa ir além do que você tem ido. Que você precisa avançar mais do que você tem avançado. Que você precisa fazer que Jesus enxergue mais do que ele tem enxergado no tipo de fé que você tem levado. Que nessa noite você saia daqui olhando. Eu quero que você olhe as suas impossibilidades. Pense o que é impossível para você. Pastor, mas para Deus tudo é possível. Para Deus é possível. Mas quais são as suas impossibilidades? Como você trata com as impossibilidades? Nós vivemos numa época onde as coisas estão mudando. E aí o pessoal trabalha em contabilidade, e aí tudo mudou agora. Tem que se entregar a documentação pela internet. E eu comecei a ouvir um montão de gente colocar um montão de possibilidades. Agora vai ficar mais difícil, agora vai ficar mais complicado, agora... Irmãos, a gente não tem que olhar para essas coisas. A gente tem que olhar para a vida e dizer: Deus está comigo e eu vou avançar. Deus está comigo, eu vou continuar batendo na porta. Deus está comigo, eu vou continuar insistindo. Você bate na primeira porta, não abre, você diz: Deus não quer que eu trabalhe. Você bate na segunda porta, Deus não quer abrir a porta. Você precisa continuar batendo, insistindo, até que o milagre apareça na sua vida. Você não pode desistir. Você ora pelo seu marido, ele ainda não foi salvo. Você tem que continuar orando pelo homem, pela esposa. Você tem que continuar fazendo a mesma coisa. Você não pode limitar a bênção de Deus. Você tem que acreditar que você precisa continuar avançando, ultrapassando o limite, para que Deus possa fazer aquilo que você não pode fazer. Qual é o nome da sua impossibilidade? O nome da impossibilidade desse homem aqui era andar.
O nome da impossibilidade desse homem aqui é que ele era paralítico. Qual o nome da sua impossibilidade? O que você quer e que você ainda não conseguiu? O que você deseja e que você, olhando para Deus, você diz que Deus pode fazer, mas você mesmo não quer fazer nada. Que você saia daqui nessa noite sendo alguém que diga a você mesmo: eu vou conseguir, eu vou continuar, eu não vou recuar, eu não vou parar. Irmãos, nós somos ótimos conselheiros dos outros, todos nós. Se alguém chega para a gente e diz assim: poxa, essa situação está complicada, irmão, que isso? Que isso? Nós somos mais do que vencedores. Sabe que às vezes a gente precisa dizer isso para a gente? Às vezes nós precisamos falar isso para nós. O salmista diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Aí ele diz para ele mesmo: espere em Deus, porque ainda o louvarei. Seja o seu próprio motivador. Se motive a olhar para frente. Se motive a enxergar o milagre de Deus. Não pare na primeira dificuldade. Não pare quando a primeira porta fechar, quando a segunda porta fechar. Só pare quando a porta se abrir. Para que o que você está vivendo hoje sirva de testemunho para amanhã. Que você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, a minha impossibilidade está nas tuas mãos, mas eu creio que essa impossibilidade a partir de hoje vai se tornar possibilidade, porque eu vou mudar. É você que tem que mudar. Se você mudar, as situações ao longo da vida, elas vão mudar. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque Tu és um Deus que sempre deseja o melhor para nós. Tu és um Deus que espera as nossas atitudes. Tu és um Deus que espera que venhamos dar passos maiores. Tu és um Deus que espera que façamos algo. Mas muitas vezes, Pai, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, nós paramos, nós recuamos, nós não temos forças para ir em frente. Mas que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui com os nossos olhos focados naquilo que nós acreditamos. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, na certeza de que algo maravilhoso há de acontecer na situação que nós estamos vivendo. Pai, que nós possamos enxergar a vida na realidade, mas que através da fé nós possamos ver o que ninguém é capaz de ver. Que nós possamos enxergar o que ninguém é capaz de enxergar. Que nós saiamos daqui nessa noite, Pai, como pessoas capazes de ver o progresso da nossa própria vida espiritual, o avanço da nossa própria vida espiritual. Abençoa esse povo, Pai. Abençoa essas pessoas. Abençoa essas vidas, Pai, para que elas saiam daqui, Pai, como aquele paralítico, depois de receber a cura, ele se tornou um homem curado. A maca não foi mais para a casa dele. Ele não precisou levar a maca para casa. Ele chegou com a maca, mas ele foi embora sem a maca, Pai, porque o milagre aconteceu na vida dele. Que o milagre do Senhor aconteça na vida do seu povo nessa noite. Pai, que as impossibilidades caiam por terra. Que esses meus irmãos sejam imbuídos de uma fé, de uma certeza, de uma convicção de que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Pai, que nessa noite nós saiamos daqui, mesmo que lá fora nada mude, mesmo que amanhã a vida continue do mesmo jeito, mas que nós possamos ser mudados, Pai. Que nós saiamos daqui mudados, transformados, para acreditar, Pai, que o Senhor é capaz, que o Senhor é poderoso para alterar o rumo, para alterar o trajeto
da nossa vida, para mudar a nossa história, Pai. Que nós saiamos daqui nesta convicção, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Que você saia daqui hoje na certeza de que algo novo pode acontecer na sua vida. Aquele paralítico saiu de casa paralítico, mas não voltou para casa paralítico. Amém? Por quê? Porque Jesus enxergou nele o que a maioria das pessoas não era capaz de enxergar. Amém? Que Deus vos abençoe. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que pensa que a vida é só isso. Há muita gente que pensa que a vida é comer, beber, dormir, ganhar dinheiro. A vida não é isso só, não. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais perigosa do que isso. A vida é algo que Deus nos deu, mas é algo que nós precisamos dar também a Ele, para que nós possamos morar ao lado do Senhor. Há muitas pessoas que entram na igreja, gostam do pastor. Há muita gente que entra na igreja, que gosta da igreja, mas que nunca toma uma decisão. Se você não tomou uma decisão, você precisa tomar uma decisão. Sabe, a mulher não salva o marido não salva a esposa. Salvação é algo individual. Como a vida, muitas das coisas, na nossa vida, há coisas que é só nossa. São só nossas, são individuais. Salvação também é individual. Salvação também é muito individual. Eu tenho ouvido tantas pessoas que entraram na igreja, mas que não foram salvas, porque não fizeram um gesto tão simples, que é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não pode ver Jesus apenas como uma história, você não pode ver a igreja apenas como algo religioso, mas você precisa entender o seguinte: há muitos anos atrás, havia um evangelista, um pastor, Rex Sambar, e ele dizia assim: se seu coração parar de bater, você sabe onde você vai morar a eternidade. Isso é muito sério, sabe? Porque a eternidade nos espera, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Se você ainda não aceitou Jesus, essa é uma decisão sua. Eu não posso tomar essa decisão por você, você não pode tomar essa decisão pelas pessoas que você ama, mas você precisa tomar essa decisão espontaneamente. Se há alguém aqui que deseja aceitar Jesus, receber Jesus como seu Salvador, queria que você levantasse a mão. Há alguém aqui que diz assim: eu desejo receber Jesus. Você que nos visita aqui nessa noite, que entra nessa igreja, já entrou em tantas outras. Está em jogo a sua vida eterna. Está em jogo aonde você vai morar a eternidade. Há alguém aqui não? Alguém aqui? Ninguém?